não sabe o que Ele tem para esta casa neste momento. Senhor, usa, meu Pai, o teu filho da maneira que o Senhor tem usado. Usa ele, meu Pai, diferente. Não, Pai, o que ele quer falar, somente aquilo, Pai, que o Senhor tem, Senhor Deus, para transmitir para a tua igreja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Paz do Senhor para todos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías. Oh, aleluias. Isaías 43. Maravilha do Senhor. Isaías 43. Oh, Deus. Deus é maravilhoso, tremendo. Oh, aleluia, graças a Deus. Isaías 43. Nós vamos ler o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Novamente, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Pode assentar, igreja. Graças a Deus. Aleluias. O tema dessa mensagem de hoje é saúde emocional. O que nós não podemos confundir é espiritualidade com saúde emocional. Isso daqui é muito importante, porque ela está baseada aqui nesse texto. Olha o tanto que Deus é tremendo. Olha o tanto que Deus é cuidadoso com o seu povo. Ele cuida os mínimos detalhes. E analisando o texto, nós sabemos sim, que um dos males desse século 21, certo? Que atacam toda a humanidade, está fazendo com que a humanidade se percam. São os complexos da vida. Nós temos também os traumas da vida e as crises emocionais. Essas três coisas estão na fileira de frente, certo? Os complexos, os traumas e também as crises emocionais. E se você for atentar para a mente de Deus nesse sentido, você vai ver a preocupação dele concernente a isso. E analisando isso, nós sabemos que também existe 3 viés que destrói a mente humana. Às vezes as pessoas não têm a percepção, porque estão envolvidos com isso, a ponto de não ter como parar para pensar, para analisar e para cuidar-se de si mesmo, quanto à vida espiritual. Porque a vida espiritual, ela depende muito da sua saúde emocional. A Bíblia mostra isso. A gente lê, a gente relê, a gente estuda, pesquisa e observa essa palavra tão maravilhosa que é as Escrituras. Então esses 3 viés, um deles, o primeiro é a depressão, o estresse e também a ansiedade. São esses 3 que destroem a mente humana. Porque na verdade a depressão, ela está contida no excesso do passado. E o estresse é no excesso do presente. E a ansiedade é o excesso do futuro. Mas a humanidade está vivendo isso. Eu sou a humanidade, você também. Nós não podemos fugir disso porque é o dia a dia. Eu posso dizer não aqui agora, na hora que a gente vem para o culto, mas é quando estamos em casa, estamos trabalhando, estudando, a vida social lá fora, com todos, é ali que a gente mostra tudo isso, irmãos. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, porque aqui nesse texto aqui de Isaías 43, 18, Deus, ele não está falando que o seu passado não existiu. Porque ele existiu. Se você for analisar bem, você vai dizer, não, então Deus não quer que eu olhe para o passado. Tem que olhar.
Deus não quer que eu lembre do passado, tem que lembrar, porque está na sua memória, registrado aí, não tem jeito. Então você observa bem, só que Deus, Ele está dizendo que você não precisa viver lá no passado. Essa que é a questão, essa que é a tremenda questão da pessoa, é estar aqui no presente, mas vivendo no passado. Então você não pode viver lá, jamais. Você tem que viver aqui. Você tem que viver aqui, nesse presente da sua vida. É nesse dia a dia que a gente observa. E analisando bem o texto, a gente vê que tem pessoas que já saíram de situações, certo? Mas eles continuam presas lá. Como? As pessoas ficam vivendo, remoendo tudo isso que viveu no passado. Um trauma, uma dor, uma situação caótica. E as pessoas não saíram de lá. Estão vivendo aqui, mas estão vivendo lá. Você não está vivendo aqui. Aqui você está sobrevivendo, porque a sua vida toda está lá no passado. Então não adianta ir lá, porque você não alcança o passado. A Bíblia mostra que nós devemos deixar o passado no passado. Você está no presente, então viva o seu presente. Viva o seu presente com Deus, porque Deus tem algo muito especial para a sua vida. Aleluia! O interessante é que ninguém deve viver das coisas do passado. Por quê, pastor? Porque quando eu começo a viver das coisas do passado, eu paro de viver os meus projetos para a minha vida presente. Eu paro de sonhar. Eu paro de projetar. Eu acho que não vai funcionar. Eu acho que não vai valer a pena. Por quê? Porque eu estou vivendo nas coisas do passado. E isso não é bom para você. Porque o viver as coisas do passado, essas coisas negativas que te trouxe ruína, vai estragar a sua saúde emocional. E emocionalmente você estando doente, não tem como ter uma vida espiritual saudável. Porque a vida espiritual, ela é feita de adoração. É adoração e mais nada, irmão. É adoração. É só você analisar quando Deus criou o homem. Deus criou o homem para o homem adorá-lo. E o homem adorava a Deus. Porque essa é a nossa função. O nosso espírito quer adorar. Por isso que Jesus diz que o espírito está pronto. Mas o problema é a alma. E ele transferiu essa palavra alma por carne. E a carne, o que nós entendemos, é o corpo. Só que o corpo, ele não manda em nada. O corpo não decide nada. O corpo é simplesmente uma morada dessa alma. Mas é a alma que traz para o seu corpo a saúde ou a doença. Então, curando a alma, como que eu curo a alma, pastor? Curando a minha saúde, preocupando com essa saúde emocional, glórias a Deus. E é importante a gente analisar isso aqui, porque na verdade, quando as pessoas ficam aí repetindo na cabeça, né, as atitudes dos passados, os julgamentos, as conversações, os erros e tantas coisas. Tem pessoas que errou há 10 anos atrás, mas ele remói esse erro até hoje. Tem pessoas que teve um trauma na adolescência, hoje já tem mais de 40 anos, mas eles vivem remoendo isso. Deus não quer, porque essa saúde emocional tem que estar curada. Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu saí com meu pai no centro da cidade. Ele foi no banco pegar o dinheiro dele, e depois ele tinha que ir para o serviço, e ele saiu mais cedo, chegou no banco, não tinha ninguém, e falou: você fica aqui. Fica aí, Carlinho, na porta do banco, porque quando for 10 em ponto eu estou aqui, para ser o primeiro, e depois receber e ir embora. E eu fiz isso, eu fiz. Só que aí foi chegando pessoas,
Eu me lembro, está na minha mente registrado aqui até agora. 2 homens chegou na frente ali, na porta do banco, conversou comigo e bababá, e ficou no meu lugar. E eu fui afastando, outros foi chegando no meu lugar. E eu sei que eu saí da fila, porque não tinha mais como ficar na fila. E chega 10 horas mais ou menos, meu pai chega. Quando ele olha para lá, vê todo mundo na fila e eu ali, ele fechou a cara para mim daquela decepção. E naquele momento ele ficou lá no final da fila. Para mim foi a pior coisa do mundo. Eu carreguei essa culpa durante muitos e muitos e muitos anos, carregando uma culpa que não era minha, uma culpa que não era do meu pai, uma culpa que não era daqueles homens. Eu carreguei essa culpa até que um dia eu comecei a trabalhar e a curar as minhas emoções, e eu comecei a arrancar isso, e tirei a minha mente desse passado. Quando eu lembro disso, já não lembro com dor, já não lembro com decepção, mas eu lembro como uma história que aconteceu, e por isso, é isso que Deus quer. Não olhe nem lembre das coisas passadas, porque eu tenho para vocês coisas novas, aleluia. Isso aqui é importante. A gente fica assim lembrando de tudo como que se isso fosse mudar, né? Alguma coisa lá do passado. Mas não muda, piora. A pessoa não rompe, fica ali segurado, sustentado naquilo, porque não é assim que funciona. Não, o passado já foi. Em 2017 eu me divorciei da Andréia, nós divorciamos, e depois eu continuei a minha vida, ela continuou a dela, e o tempo foi passando, já tem 8 anos isso, mas hoje, graças a Deus, não existe essa doença emocional a respeito, porque eu me curei, ela se curou, e nós estamos vivendo a vida, cada um com Deus particularmente. E aí o que acontece? Quando eu olho para lá, eu vejo lembranças maravilhosas, momentos que eu tive a minha história com a Andréia, e dela e eu nascemos 2 filhos maravilhosos, que estão lá em Portugal fazendo a obra de Deus, e eu fazendo aqui no Brasil a obra. Ela é uma das minhas melhores amigas, ela me pede para fazer sermão para ela, eu faço, eu envio via WhatsApp, da forma que a gente pode, e a gente continua assim, para provar para mim mesmo que eu me curei disso, porque eu tenho que olhar para frente agora, a minha vida é aqui, glória a Deus. Aí a Bíblia mostra aqui, é tão importante quando Deus fala isso, né? Que toda vez que você revive algo que te aconteceu, toda vez, certo? Uma dor, um trauma, ou algo que te machucou muito, e que você às vezes você fica vivendo isso, sabe o que acontece? Algo que você nunca percebeu, talvez, é que o seu corpo, ele sente exatamente a mesma coisa que te aconteceu naquele momento que você viveu. Tem pessoas que carregam uma doença e não sabe qual é o motivo dela. E nem a medicina também não conseguiu detectar essa doença. Porque a alma, ela cura o corpo, com toda certeza. Mas a alma também, ela adoece o corpo. Para que o seu corpo não fique doente, cure as suas emoções. Cure as suas emoções, a sua alma. Porque é a sua alma que vai apresentar-se diante de Deus naquele grande dia. Porque o seu corpo volta para o pó, mas o espírito, que é o fôlego de vida, volta a Deus. Então cuide de sua alma através da saúde emocional. Não deixe que coisas erradas, coisas difíceis do passado te machucaram. Não deixe que isso continue te machucando. Olha para isso como uma história que aconteceu, mas não como um ato que realmente te fez uma pessoa doente. Olha para frente, começa a projetar, começa a fazer planos em Deus, porque Deus quer isso de cada um de nós. Aleluia! Bom, então, se uma pessoa entra na sua vida, qualquer pessoa, você deve aplaudir, fazer festa.
certo? Qualquer pessoa entrou na sua vida, porque se entrou é porque você permitiu. Ninguém entra na nossa vida sem a gente permitir, gente. Ninguém, seja lá a pessoa que for, seja a pessoa mais traumática que tenha, certo? Se a pessoa que está aí estragada emocionalmente entrou na minha vida, foi eu permitir. Então, se a pessoa entrou na sua vida, qualquer pessoa, você se alegra sim. Mas se essa pessoa vai embora da sua vida, não se entristece, porque cada um tem um direito de escolher o que quer da sua vida. Para isso Deus deu essa condição de livre-arbítrio, para a gente escolher a nossa história, para a gente escolher aquilo que a gente quer. Então é isso que a gente passa. Por quê? Porque você vai aprender a não viver subjugado, a não viver preso às pessoas. Tem gente que vive em prol de todo mundo. Lembra daquela titia que vive em prol dos sobrinhos? Trabalha para dar dinheiro para eles, compra roupa, por exemplo, tanta coisa, e bababá, porque só assim aquela pessoa se sente útil, e ela está se estragando, porque ela não está vivendo a vida dela. Quando o sobrinho crescer, ficar tudo rapagão e moçona, vai sair da vida dela com toda certeza, e ela vai chorar a vida toda. Então, para que isso não aconteça, viva a sua vida, para que você seja feliz na presença do Senhor Deus, aleluia. Você precisa parar de tentar voltar para o lugar que você foi tirado, gente. Tem que parar com isso. Não precisa disso. A gente tem algo para fazer. A gente tem histórias para acontecer. A gente tem projetos para realizar. Então não temos tempo para voltar para aquele lugar que a gente saiu de lá. Tem muitas pessoas assim, viveram traumas terríveis com a família, com o casamento, com a empresa, serviço, escola, tanto lugar que já passou, e não consegue, quer voltar para lá. A mente volta e começa a remoer aquilo, começa a reviver aquela situação doentia, e a pessoa não tem como produzir para a vida. E aí pergunta ele ou ela: como é que você está, fulano? Ah, vai levando, né? Vai vendo como Deus quer. Não, Deus não quer isso para você, então não é como Deus quer. Ele quer o melhor para a sua vida, Ele quer a vitória para a sua vida. Então por que a gente fica tentando voltar para o lugar que nos machucou? Qual é a razão da humanidade querer sempre voltar? Machucou, por que você quer voltar para lá? Eu tenho alguns alunos, sempre a gente pega, eu faço a terapia com eles, na minha profissão de terapeuta, e mostro para eles ali no centro de recuperação. Para que você quer voltar de onde você já veio? Lá não prestava, você sabe disso. Lá te machucou muito, lá fez você perder dinheiro, a família e tudo mais. Você quer voltar para lá de novo? Alguns voltam, irmãos. Alguns voltam para o mesmo lugar depois. Quando passa um tempo, vem voltando, chorando para recebê-los de novo. Mas se a pessoa ficar nessa de querer voltar para onde te machucou, para que isso? Para quê? Eu lembro de todas as situações adversas que eu passei. Eu levo isso como um testemunho de vida que me fez crescer. Me cresceu muito, muito mesmo. Porque é assim que a gente vai aprendendo. Como, pastor? Aprendendo, andando para frente. Se parar, você para de aprender. Se olhar para trás, você já está arriscado a jogar o aprendizado fora. Então olha sempre para lá, seu projeto é lá. O que é que você pensa em ter ou em fazer daqui um ano na frente? Qual é o seu projeto para um ano? O que você pensa em fazer na casa de Deus um ano na frente? O que você pensa em fazer para você socialmente daqui um ano? O que você pensa fazer para a família daqui um ano? É isso que você tem que analisar, porque Deus faz nova todas as coisas, aleluia. Você sabe por que é que as pessoas sempre tentam voltar para o lugar que machucou? Por falta de amor próprio. O amor, a falta do amor próprio, ele faz com que a pessoa perde o interesse de ter vida de sucesso, de vitória.
vida na presença de Deus, vida de alegria, vida de contentamento, de realizações. Então não é bom isso, não é bom, porque a Bíblia fala: amai o teu próximo como a ti mesmo. Mas qual é o teu próximo mais próximo de você? Atentou para isso? Viu na Bíblia? O teu próximo mais próximo de você é você. Então, se você não amar esse próximo, que é você amar primeiro, como que você vai amar os outros? Não tem como. Eu estava fazendo mentoria com uma senhora de uns 54 anos de idade, e ela tinha traumas seríssimos do passado. Alguns casamentos que não deram certo, até o atual não está dando certo, e aquela situação toda, e ela conseguiu odiar ela não conseguia se amar. Então eu peguei e falei: vamos fazer a prática do espelho. Qual é a prática do espelho? É tão simples, é tão natural fazer isso, e é um psicológico muito forte para a vida da gente. Eu falei: olha, você tem que entender que a única pessoa que gosta de você, a única pessoa que vai estar com você em todo momento, a única pessoa que nunca vai mentir para você, a única pessoa que não vai te largar na estrada, essa pessoa é você. É aquela pessoa do espelho. Então vai para o espelho, conversa com a pessoa do espelho, fala tudo de bom para ela, elogia ela, anima ela, levanta a autoestima dela, fala tudo que você quer falar de bom para a pessoa do espelho, e depois você fala o nome da pessoa que está lá no espelho. Quando você sair e for lá, ela já está te esperando lá no espelho, é só aquela lá. E quando você faz isso, a palavra de Deus mostra, Jesus, ele falou isso demais a respeito. Jesus, ele tratou o psicológico das pessoas, a saúde emocional das pessoas. A gente é porque não lê, ou então que não quer entender nada da palavra, ou quer levar a palavra para outro extremo que não tem nada a ver. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, os ensinos de Jesus foram 100% práticos, 100% didáticos. Se você não entender isso, você vai ficar boiando até a vida toda, e muitas vezes ensinar errado para o povo, porque tem que haver cura. A cura tem que ser fatal na vida de todo doente, não só a cura física, mas principalmente a emocional. Tem gente que quer ser curado espiritualmente, mas não sabe nem como. Primeiro cura o seu emocional, para que o seu espiritual esteja curado. E assim a palavra de Deus mostra. Deus é tremendo demais. Ele tem esse cuidado, esse carinho com o seu povo, de fazer tudo isso, não é verdade? E aí a gente entende quem é o teu próximo e tudo mais. Olha, quanto mais conectado com a realidade você for, mais emocionalmente você vai viver saudável. Então conecte com a sua realidade. Pastor, mas a minha realidade não é boa. Então foi porque você escolheu ela assim. Gente, todo mundo é dono da sua realidade. Para de besteira, inventa história não. Porque o que vale é o que você vive durante todo o dia, todo o tempo, irmão. O que vale é o que você pensa todo dia e toda hora. O que vale é o que você conversa todo dia e todo momento. Gente, Jesus, meu Deus do céu, não é possível que a gente não vai entender o que Jesus deu recado para nós. Ele falou: filho meu, dá-me o teu coração, filho meu. Gente do céu, Jesus é tremendo. E esse coração que a Bíblia fala é a mente, gente. É a mente. A Bíblia diz que é da mente que saem os pensamentos ruins e bons, é do coração, é da mente que sai tudo isso. Então o que Deus quer de mim, a minha mente, Ele quer o que eu penso, Ele quer o que eu ajo, Ele quer tudo, é para Ele, para que Ele cuida, para que Ele faça. Então é isso que a Bíblia mostra para nós, e às vezes Ele não quer entender, e aí ficamos aí amargurados. Quantas pessoas estão doentes emocionalmente, e isso é tão provável, que quando chega no culto não consegue adorar a Deus. Por que isso, pastor? Não consigo adorar a Deus. O que está acontecendo comigo? Jejuma por mim, ora por mim. Quem vai caçar o que fazer, irmão? Não é assim que faz, não. Por quê? Porque é Deus que fala: aprende comigo, eu sou Deus Todo-Poderoso que deixei tudo para vocês. A gente está todo estragado emocionalmente, porque aqui está tudo certo, irmão. No santuário
Está tudo certo. Todo mundo é bonito, todo mundo é lindo, todo mundo é educado, todo mundo é espiritual, e bababá, mas não é não, irmão. Que o que vale é quando você sai daqui e vai para a sua casa, é lá. É o dia a dia do seu emocional, não é aqui não, aqui a gente camufla ele, não é verdade? A gente que é marido, chega em casa, xinga a esposa, aqui dentro do santuário a gente não vai xingar ela. Não? Porque o emocional é isso daí, meus queridos. Lá fora a gente fala mal de todo mundo, de governo, de tudo, de patrão e de tudo. Mas chega no santuário, Senhor, eu te amo, tudo mais. É mentira, irmão. Não mente para você não. Cura a sua saúde emocional para que o seu espiritual esteja bem com Deus. Porque eu já vi, irmão, cansei de ver isso. Pessoas, a gente orando, jejuando, e até eu já passei por isso também. E toda oração, e bababá, e tudo, e a pessoa continua do mesmo jeito. Por quê? Porque fez a coisa não certa. Você partiu pulando errado, é para cá, é para cá. Para você ter uma vida emocional, espiritual, tranquila, você tem que ter a sua saúde emocional em dia, irmão. Porque é a sua alma, irmão, pelo amor de Deus, é a sua alma. Você não entende, você nem liga para ela, e é ela que vai te levar para o pau, ou ela vai te levar para a presença de Deus, irmão. É a alma, é o nosso emocional, é o que nós sentimos, é o que nós pensamos. Porque a alma, ela é feita de emoções, de sentimentos e pensamentos. Por isso que nós temos que cuidar dos nossos pensamentos e principalmente dos nossos sentimentos e depois também das nossas emoções. Porque é tão fácil você ver uma pessoa que não é sadia emocionalmente. Entra dentro da casa dele, irmão. Só na casa é o suficiente. Veja ele o dia todo com a família. É lá que ele mostra se ele é curado emocionalmente ou não. E se você falar, pastor, é mesmo, pastor, o que eu faço? É fazer o que Deus fala. Não devemos ter medo de recomeçar. Não devemos, jamais. Temos que ter coragem para recomeçar a nossa vida na presença de Deus. Porque às vezes a gente está todo estragado emocionalmente, chega na igreja e fala, ó Senhor, eu entro na tua presença. Por que, filho? Porque eu estava fora dela. É óbvio, se você está entrando, você estava fora. Então é falta de sabedoria e entendimento. Eu não faço isso com Deus, que eu não sou besta. Depois que eu aprendi, eu não faço isso mais. Poxa, eu estou na presença de Deus 24 horas, irmão. Ou então eu estou fora da presença de Deus 24 horas. Uma das duas coisas. Então, se eu chego e falo para Deus, eu entro na tua presença, então eu estou afirmando que eu estava fora. E você tem que entender que a presença de Deus tem que ser contínua na sua vida. Não é momentos de 1h30 na igreja, não, irmão. É a todo momento, a todo instante. Crie a sua própria história. Isso é importante. Então nós não podemos ter medo de recomeçar. Eu tinha uma vida top 10, mas quando eu estava casado, de boa, tranquilo, nós tínhamos tudo. A gente tinha sorveteria, carro, moto, tinha tanta coisa lá que a gente fazia. Estava tranquilo, tinha muitas pregações, muita coisa que a gente fazia, obra de missão tremenda, fazendo para todo lado, trabalhando na AME como missionário, integral ali, fazendo obra missionária no Nordeste, 10 anos consecutivos, e muita coisa e tudo mais. Depois, quando aconteceu tudo isso, acabou. Quando a pandemia bateu, perdi todas as agendas de palestras, eu e todo mundo perderam. E aí agora, o que fazer agora? Tem que recomeçar tudo de novo. Então o que eu vou fazer agora? Não é recomeçar de novo, é recomeçar novo. Então agora a gente não tem que ter medo disso. E eu estou trabalhando nisso já tem um tempo bom. E está sendo bênção para a minha vida. Está sendo bênção. Alguém fala, pastor, mas como que você se lidar com essa vida fora, sem casamento? Top 10. Bênção de Deus. Eu me dou bem comigo demais. Só vitória.
Ah, mas você não vai casar? Vou. No dia que eu escolher a pessoa certa, porque eu quero que seja assim, que vai dar certo comigo, com os meus ideais, aí sim, ok? É assim que funciona a vida, irmão. Se você tem outro pensamento, fica para você, porque o meu é meu, entendeu? E assim a gente vai seguindo, e é isso que a Bíblia fala. Então a gente vai analisando, porque o que a Bíblia está falando aqui, até é uma chamada de atenção. Não fique olhando para as coisas do passado, aquilo que já passou. Não olhe para aquilo que te machucou, Israel. Para de ficar ali, lá muriando. Para. Olha o vitória que você tem para frente. Olha para isso. Eu encontrei um rapaz, o Onoildo Tanaka, um colega meu, a gente estava em Radisson. E ele conversando comigo e tudo mais, eu pregava à noite, de dia a gente ia fazer outras coisas, sair para uma cidade para outra. E um dia ele falou: João Mendes, me ajuda pelo amor de Deus. Eu estou com as minhas emoções toda estragada. Eu e minha mãe aqui, como você sabe, minha mãe está decepcionada comigo, porque eu não sou crente direito, ela é crente fiel aí, e eu não consigo ser crente nos Estados Unidos, porque aqui é uma tensão terrível. Eu preciso da sua ajuda, faça comigo uma mentoria, qualquer coisa, me ajuda, pelo amor de Deus. E ele olhando aquele rapaz solteiro, tranquilo, que tinha um futuro brilhante pela vida na América, tranquilo. E ele disse: olha, eu estava no meu emprego ganhando bem, mas depois eu encontrei outro melhor. Eu falei: meu Deus, e que emprego é esse? Eu trabalho de gogo boy. Eita ferramenta, ele mesmo, sendo crente, mas me dá muito dinheiro. E eu conheço muitas pessoas. Eu vou para as casas de mulheres e faço strip lá para elas e tudo, e ganho um dinheirão. E depois vou para a igreja, sem problema nenhum. E só que aí durante o dia todo eu me sinto mal. Tem alguma coisa, um vazio. Eu falei: isso aí é uma podridão emocional. Você está realmente doente emocionalmente. Cure as suas emoções. O que acontece? Você não se culpa? Sim, eu me culpo muito. Então esse é um dos fatores que a sua alma está morrendo e ela precisa ser viva. E ele disse: então me ajuda. E eu comecei a fazer algo com ele e tudo mais. Depois, mais na frente, ele veio no Brasil todo feliz, alegre e tudo mais. E estava com a vida totalmente diferente. Deixou aquela vida de torturagem, de toda a situação horrível que ele estava vivendo. E passou então a curar a alma. Então, meu amado irmão, o que a palavra de Deus falando para nós sobre essa questão. A questão é que nós, os crentes, não estamos acostumados a lidar com saúde emocional. Infelizmente, estamos continuando doentes, vamos viver doente a vida inteira. E está patente aí, irmão. Quem estuda a questão, vê. Está patente isso. Está patente. Uma certa feita eu falei: mãe, eu vou curar toda a minha situação emocional. Eu vou pagar até os defuntos que eu estou devendo. É isso mesmo. Minha mãe: é como? Eu falei: a senhora vai ver. Já tem um tempo isso. E eu comecei a anotar todas as pessoas que eu estava devendo, pouco ou muito, sei lá, e comecei a pagar. Aí fulano morreu, mas eu tenho que pagar o defunto. Porque eu deveu quando ele estava vivo. Então o que eu fazia? Ia numa pessoa da família que estava precisando. Eu falei: você, fulano, estava devendo isso para seu pai, para sua mãe, assim, então eu vim pagar você. Pronto. E depois desse dia, a minha cura emocional nas finanças ficou 100%, graças a Deus. Eu consegui, mas só que isso sou eu que tenho que fazer. Somos nós. A atitude é nossa. Deus entra para nos abençoar e nos ajudar de forma tremenda. Mas somos nós que tomamos essas atitudes de nos curarmos. Quando a pessoa está doente, ele sai correndo de madrugada para o hospital, pega a fila enorme, tudo isso para curar daquela doença, que é o corpo. E a alma? E a alma que as pessoas não preocupam? A pessoa continua sendo bruto, mal educado, continua sendo mentiroso, enrolão, continua sendo uma pessoa que fala palavrão o dia inteiro. Uma pessoa está tudo doente, irmão, e as pessoas não se preocupam com isso. E a alma está morrendo, E aí quando chegar lá naquele grande dia, é que vai ser o problema.
E aí o pior de tudo é que a gente quer ser bênção na mão de Deus. E Deus disse: filho, desse jeito não dá, filho. Cura. Você está doente, a sua alma está doente, a sua alma tem que ter contato comigo, a sua alma tem que ter comunhão comigo, e doente ela não vem, doente ela não consegue, então cura ela, para que você possa conseguir entrar completamente no meu propósito. Fica de pé, igreja, aleluia. Mas se cada um de nós pegarmos mais 10 ou 20 ensinamentos sobre isso, a gente melhora. A gente começa a melhorar, né? Porque não é da noite para o dia. Essa questão não é fácil. Tem rejeição, tem resistência da própria alma. Isso aí é verdade. Entendeu? Jesus queria curar a alma de Pedro e falou: fica em paz, Pedro, eu vou curar a sua alma. Só que você, Pedro, é que tem que tomar atitude. Aí quando é para Pedro tomar atitude, ele tomou errado. Ele foi querer arrancar a orelha do soldado. Aí Jesus disse: não, Pedro, sua alma ainda está doente, filho. Por quê? Porque tem o ódio ainda no seu coração, tem a raiva aí dentro. Por isso que você tomou essa atitude de matar o homem. Você tem que curar a sua alma para você estar bem comigo. E aí quando foi no dia de Pentecostes, Pedro se derramou completamente na presença de Deus, e a alma dele foi curada, e ele recebeu o batismo no Espírito Santo. E para provar que a alma foi curada, aquele homem iracundo, quando ele viu todo mundo zombando, ele pegou a palavra e disse: olha, vocês vão me ouvir agora, quero dizer para vocês, que esse povo aqui, esses crentes não estão bêbados igual vocês estão dizendo, não, eles estão cheios do Espírito Santo, e quem fez foi Jesus. E começou a pregar. A prova disso é que quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Então cure sua alma para que Deus te use da forma que Ele quer. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos a Ti, bendizemos o Teu precioso nome. Sabemos que o Senhor é Deus verdadeiro, sabemos que a cura emocional da alma é um processo que depende muito de nós querermos. Da noite para o dia não vai resolver, uma só palavra, pregação também não vai fazer um efeito que precisa, mas faça com que cada um, a partir de hoje, se preocupa com a sua alma e vai atrás do conhecimento dessa situação na tua palavra, porque a tua palavra liberta, a tua palavra cura, a tua palavra dá vitória, a tua palavra dá salvação, em nome de Jesus para sempre. E quem foi abençoado, aplaude a Jesus.